Vamos compartilhar a tela. Aí está. Aqui temos o manual e aqui temos algumas diretrizes aí por onde nós vamos começar a falar. Tudo certo, então podemos começar. Gente, meu nome é Jeane Herta, eu trabalho na JB Software já faz 17 anos. Atualmente eu trabalho na gestão dos produtos pessoas. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos que envolvem aí o sistema de folha de pagamento, que está ocorrendo algumas diferenças entre o que o sistema calcula e entre o CFIP, nova versão do CFIP, novo manual do CFIP, mudança de métodos de como se informam os dados para o CFIP. Então, vamos falar etapa por etapa, item por item do que alterou. Vou falar com calma de cada um dos itens. Vou repetir também, porque tem algumas informações que são um pouco sensíveis. E aí, ao final, a gente abre para resolver as perguntas que com certeza vão surgir. Tá? Então, desde o início do mês de dezembro que a gente teve informações sobre as alterações nas incidências da licença maternidade. Essa alteração do CFIP, do manual, mexeram, então, com as alterações da licença maternidade e com os atestados de licença médica e os atestados de acidente de trabalho, até 15 dias e também quando tem benefício. Vamos explicar isso aí. Só que eles liberaram aí e começamos a fazer os testes de funcionamento e verificamos que ocorrem diferenças em relação ao que o manual pediu para fazer em relação ao que o sistema estava fazendo. Então, aí nos últimos dias do ano, teve uma conversa bastante intensa com todas as empresas de software, que a gente faz parte do grupo de trabalho das empresas de softwares contábeis. Então, a gente se troca umas figurinhas e o pessoal estava percebendo de forma geral e indignado com o tamanho das alterações nesse momento. E acabamos até escrevendo um ofício e encaminhando para a Receita Federal para ver se tinha alguma coisa que a gente podia fazer em relação a isso. Nesse quesito, ainda estamos aguardando respostas. Mas vamos dizer o que teve de alteração efetivamente, o que nós podemos fazer com o que temos nesse momento. Então, o impacto foi na licença maternidade e nos atestados. Vamos falar primeiro em relação à licença maternidade. Então, eu coloquei aqui esse parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que declarou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Quando fala em contribuição previdenciária, ela se estende também a RAT e terceiros. Então, INSS patronal, RAT e terceiros não incide mais sobre nenhuma verba de licença maternidade. Antes, era a empresa que recolhia integralmente. Então, a partir desse momento que foi emitido esse parecer, houve essa declaração de inconstitucionalidade. Eu ia dizer que era a partir desse momento que não incidia mais, mas como foi declarado inconstitucional, retroage 5 anos para quem quiser efetuar a reapresentação das informações, tem 5 anos para trás que pode fazer isso para solicitar a compensação ou a restituição dos valores. O que ficou, então, a partir de agora? Apenas a incidência do valor retido dos trabalhadores em relação a essas verbas. Como isso saiu lá no começo de dezembro, o sistema da folha já está ok, na versão que vocês têm disponível, a mais atualizada, tá? E o cálculo e envio para o E-Social, tudo já está redondinho. Então, essa questão da licença maternidade, ela estava pendente apenas de como fazer no CFIP. Logo que nós liberamos e ajustamos os cálculos e enviamos as orientações para vocês, nós até tínhamos indicado que para fechar o CFIP deveria ser enviado como compensação, porque, na verdade, geralmente, quando tem alguma diferença, eles pedem para enviar como compensação. Mas agora que saiu o novo manual, a orientação ela é um pouquinho diversa. Então, verifiquem se vocês enviaram dessa forma também lá no mês 11 ainda,
se for necessário fazer a retificação para enviar nesse formato que nós vamos conversar agora na sequência, tá? Então, quando eu tenho licença maternidade, o que eu preciso fazer? Enviar no campo remuneração sem 13º, tudo que for base de FGTS. Os dias trabalhados, os valores de maternidade, tudo, tá? Preciso enviar o empregado com ocorrência de agentes nocivos para que o sistema do CEFIP permita que eu indique o valor descontado do segurado. Se eu não informar a ocorrência de agentes nocivos de múltiplos vínculos, não posso informar o valor descontado do segurado. Por isso, essas duas opções aqui andam juntas. Também, no campo base de cálculo da Previdência Social, preciso informar apenas o valor referente aos dias trabalhados, para que o CEFIP saiba que apenas isso aqui é base de cálculo da parte patronal, de terceiros e RAT. Então, como eu envio para lá o valor descontado do segurado, eles não fazem esse cálculo, eles simplesmente pegam o que nós enviamos. E aí, sim, calculam os tributos da parte previdenciária referente ao que é enviado no campo base de cálculo da Previdência Social. Como é que, do que Jeane, você está falando? Onde que eu vejo isso? Então, aqui está o programa da CEFIP, talvez ele apareça um pouco pequeno aí para vocês, mas esse aqui eu não consigo aumentar o tamanho dele, tá? Então, tem o meu empregado horista, que está em maternidade. Aqui é aqui para editar, preciso ir em dados do movimento. Aqui é se vocês forem fazer manual, tá? O valor da remuneração sem 13º e de 13º, aqui eu estou enviando o mês 11, então tem adiantamento, por isso que tem informação nesse campo. Esses o sistema já vai estar levando certinho. O valor descontado do segurado, então, o valor que for retido dele nesse campo, e a base de cálculo da Previdência Social aqui, tá? Só referente aos dias trabalhados. Já fiz essa informação e a ocorrência, para informar a ocorrência de agentes nocivos com múltiplos vínculos, é necessário vir aqui na aba de cadastro, acessar o trabalhador, ir no botão alterar e aí sim escolher a ocorrência de múltiplos vínculos. Aqui, múltiplos vínculos, ele no sistema vai estar, se for 00, que é sem exposição, a de múltiplos vínculos correspondente é a 05, que também é mais de um vínculo, mas porém sem exposição a agentes nocivos, sem direito à aposentadoria especial. Agora, se ele já tem direito à aposentadoria especial por 15 anos, por exemplo, lá no sistema vai estar configurado com a 02, mas aqui a gente vai precisar enviar ou alterar, se for manualmente, para a correspondente, que é a 06. Dessa forma, o valor do RAT acrescido do percentual da exposição vai ficar correto, calculado aqui no CEFIP. Então, ocorrência de agentes nocivos na aba cadastro e na aba movimento, nas informações do trabalhador, o valor descontado e a base de cálculo da Previdência Social. Então, essas são as alterações que são necessárias para a licença maternidade. Da forma como está agora a versão do sistema, se vocês quiserem entregar com a nova versão do CEFIP, é necessário efetuar essas alterações. Daqui a pouco eu vou falar as novidades que a gente está preparando para vocês. Quando for GFIP de 13º, também tem alterações. Vou mostrar o manual para vocês aqui, deixa eu ver se eu já estou aqui na página 91. Também eles estão informando. Olha só o exemplo que tem aqui. Uma empregada com remuneração mensal de 1.200, afastada por licença maternidade em 1/9/2020, tem 8 dozeavos trabalhados e 4 dozeavos em licença maternidade. Na competência 13, eles estão pedindo para não informar, então, a remuneração sem 13º e de 13º. Na competência 13 é sempre assim isso, tá? E no campo base de cálculo de 13º salário Previdência Social, referente à competência do movimento, informar o valor somente referente aos avos trabalhados, que nesse caso é R$ 800. Aqui no sistema, o campo é esse aqui, tá?
base de cálculo do 13º da Previdência Social, referente à competência do movimento. Esse campo aqui é que vai ser preenchido quando você for enviar a GFIP da competência 13. Aqui tem um detalhe, que é uma das inconsistências que tem no manual, porque se eu só enviar os avos trabalhados nesse campo, ele não vai dar certo. Por quê? Porque eu preciso informar o valor descontado do trabalhador, já que eu tributei também para o valor descontado dele o valor referente à licença maternidade. Então, isso no sistema a gente já está ajustando para levar correto, mas o manual ainda vai precisar se ajustar nessa situação. Então, o que nós vamos fazer? Quando for competência 13, nós vamos mandar também o valor descontado do segurado, vamos mandar a ocorrência de agentes nocivos de múltiplos vínculos e vamos enviar aqui o valor referente à competência do movimento, já descontada a parte da licença maternidade, porque fique só os dias trabalhados. No sistema, o que a gente fez? No pacote 5208, que é o das configurações gerais JB Folha, aqui na parte do INSS, nós colocamos uma configuração, que é contribuição previdenciária patronal sobre a licença maternidade. Nós já enviamos a partir de 1/11, que foi a partir do momento em que saiu o parecer, dizendo que poderia ser isentado da parte patronal, do cálculo patronal, as verbas de licença maternidade. Se alguém quiser retroagir e calcular para trás 5 anos, lembrando que, caso você queira calcular esses anos para trás, precisa ser logo, porque agora já não é mais a partir de 11 de 2015, como consta no manual. Nós já estamos em janeiro, então já é a partir de janeiro de 2016. Mas aí será necessário vocês virem aqui e retroagir essa data para que o sistema calcule as verbas de maternidade isentando nas competências anteriores. Nós fizemos isso para quê? Caso alguém precise calcular por algum outro motivo, aí não vai mudar a situação das verbas, vai manter exatamente igual. Então, apenas faça essa alteração caso você queira entrar, enfim, fazer esse processo de recuperação, de compensação dos valores calculados desde janeiro de 2016, então, até outubro de 2020. Isso aí. Sobre licença maternidade, é esse o assunto. Acredito que seja um pouco mais fácil. Nós estamos preparando uma versão para liberar para vocês com uma parte desses ajustes. E a licença maternidade vai ir. Hoje, creio que até amanhã a gente está dando o máximo aqui para ver se a gente consegue mandar pelo menos essa parte da licença maternidade e uma parte da licença médica que nós vamos falar agora na sequência. Então, o que é que aconteceu em relação à licença médica e o acidente de trabalho? Também houve a divulgação de um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o que diz esse parecer? Que a contribuição previdenciária patronal, bem como a parte de terceiros e RAT, não incidem sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias que antecedem a concessão do benefício pago para os afastamentos por doença ou acidente de trabalho. Eu fiz questão de ler e de destacar o texto inteiro, por quê? Porque o que diz esse parecer é que somente será isento esses primeiros 15 dias da parte patronal se na sequência houver concessão de benefício por parte da Previdência. Isso é a condição. Ou seja, os atestados até 15 dias, onde não houve o encaminhamento para a Previdência, continua como estava até agora, ou seja, a empresa continua com a obrigação de pagar
a parte patronal e de terceiros e de RAT. Vamos ver cada um dos afastamentos e dos atestados, quais são os tratamentos novos, como era e como será. Então, primeiro, vamos falar só dos atestados até 15 dias, onde não há recebimento de benefício. Aquelas situações que são lançadas no sistema, como 05, licença médica, ou 07, licença acidente de trabalho. Aqui no pacote 5022, deixa eu só abrir aqui, ó, é a situação 5, licença médica, pagamento pela empresa, e a licença acidente de trabalho. Essas duas situações aqui. Sempre cadastrava no sistema e o sistema já indica automaticamente o código de movimentação do FGTS P3, quando for licença médica, ou A3, quando for acidente de trabalho. Então, o sistema não lançava verbas de forma separada, então, como é a empresa que tem a obrigação de pagar e as verbas sempre foram tributadas, sempre o sistema lançou como horas trabalhadas normais. E havia a possibilidade de efetuar a digitação das horas de licença médica. Se houvesse a digitação, o sistema ia separar as verbas. Então, aqui, na tabela de verbas, eu tenho a verba 24, por exemplo, que é horas diurnas licença médica até 15 dias, de característica 1N. Então, se no mês em que o trabalhador tem um atestado por licença médica de 5 dias, vamos pegar 10 dias, tá? De 10 dias, ele tem uma jornada de 220 horas. Se você lançar essa verba aqui, na digitação, com um número de horas de 73 horas e 20 minutos, que corresponde a esses 10 dias, o sistema pega, né, as 220 e diminui essas 73. Então, ele, dessa forma que fazia para efetuar o lançamento separado, apenas se houvesse a digitação. Do contrário, saía tudo junto aqui como horas diurnas normais. Na questão da tributação não faz diferença, né? Não fazia, porque tudo é tributado. Aqui, ó. Isso que eu acabei de falar, tributação integral. Então, a partir desse parecer, como será? Válido a partir de 11 de 2020, tá? Os atestados até 15 dias que não forem para a Previdência não devem mais ser informados para o CEFIP. Então, os códigos O3 e P3, desde que não haja benefício, não devem mais ser informados. Faremos uma alteração na folha para que sempre seja calculado separadamente. Então, não vai mais precisar fazer a digitação dessas horas. Sempre que for cadastrado afastamentos do tipo 5 e 7, ao calcular a folha de pagamento, ele vai lançar as verbas correspondentes. De horas diurnas, licença médica até 15 dias, diurnas ou noturnas, conforme o caso, ou de acidente de trabalho, diurnas ou noturnas. Tá? Então, destaquei aqui quais as verbas que, a partir da próxima versão, enfim, de quando a gente conseguir concluir as alterações do sistema, vai funcionar dessa forma. E a tributação das verbas, ela continua sendo integral, parte patronal e parte retida do empregado, tá? Recapitulando, o que muda, então, quando é atestados até 15 dias que não foi para a Previdência? Não precisa mais informar a movimentação para o CEFIP e o sistema vai passar a calcular automaticamente as verbas de forma separada. Perfeito? Agora, nós vamos para os afastamentos maiores que 15 dias. Lembram que eu falei agora há pouco que o parecer, esse que foi emitido, ele isentou da parte patronal, mas desde que houvesse pagamento de benefício. Então, só é isento quando é encaminhado para a Previdência e a Previdência concede o benefício. Como era, então? Sempre cadastrava no sistema situações 06 ou 08. Então, aqui no pacote 5022,
a situação 06, auxílio-doença, ou 08, acidente de trabalho. E aí, o código de movimentação P1 ou A1 para o CEFIP. O sistema calculava os primeiros 15 dias pela empresa e depois lançava as verbas respectivas de cada um dos afastamentos. Auxílio-doença, aí sem valor e sem base de cálculo, nem previdenciária e nem de FGTS, ou o acidente de trabalho, que é base de cálculo unicamente do FGTS. Mas os primeiros 15 dias, como o sistema nem separava, é a mesma situação. A tributação é integral, tanto do FGTS quanto do INSS, patronal e retido dos trabalhadores. Então, esta situação, 6 e 8, com o código O1 ou P1, como que vai funcionar a partir de 11 de 2020? Essa questão aqui não tem retroação, tá? Então, inclusive no manual do CEFIP, se vocês forem olhar, está bem claro que é apenas a partir de 11 de 2020. Então, como será? Vai ser necessário cadastrar as situações de auxílio-doença ou acidente de trabalho apenas quando houver possibilidade da Previdência pagar o benefício, ou seja, quando o atestado é maior que 15 dias ou somado com um atestado anterior, ultrapasse os 15 dias. Então, mesmo cadastrando com P1 e O1, nós vamos mandar, o sistema vai fazer isso, os dias pagos pela empresa como P3 e O3. Então, como se o atestado for menor que 15 dias sem benefício, não é para mais mandar, eles estão pedindo para que, quando a gente mande, que vai ter benefício, separar o que for menor que o 16º dia em P3 e O3. Então, isso daqui vocês não precisam separar no cadastro, tá? Nós vamos mandar automaticamente. Também será habilitado o campo dos dias de afastamento anterior pela mesma causa. É esse campo aqui, dias atestados anteriores pelo mesmo motivo. E também serão inseridas verbas separadas para os dias pagos pela empresa. Aqui eu coloquei as novas verbas, mas até comecei a riscar aqui, mas eu vou falar para elas sobre elas para vocês daqui a pouquinho. A gente vai separar tanto quando for menor que 15 dias, quanto quando for maior do que 15 dias. Aí nós vamos colocar uma opção para que o usuário indique se tem o recebimento de benefício ou se não tem. Calma, já vou te dizer. A pergunta que vocês estão se fazendo agora todos é: como é que eu vou saber? Nós também não sabemos. Eu vou terminar a explicação e a gente volta nesse ponto, tá? Se vocês indicarem que haverá benefício, o afastamento é maior que 15 dias e a Previdência vai pagar, o que o sistema vai fazer? Então, ele vai lançar as novas verbas, por isso que eu comecei a riscar, depois eu deixei. Quando tiver benefício, o sistema vai lançar essas novas verbas aqui, com essa descrição específica, com benefício. Tá? Por quê? Porque estas aqui, de acordo com o parecer, não tem tributação da parte patronal. Tá? Então, quando a gente criar essas verbas para vocês no sistema, a gente já vai mandar como padrão sem a tributação, da forma como indica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o manual da CEFIP. Se alguém tiver um entendimento diverso depois, é só acessar as verbas e efetuar a alteração das incidências. Então, serão lançadas sempre as verbas de forma separada, essas aqui, que não tem a tributação pela parte da empresa por padrão. Nós vamos enviar no campo remuneração sem 13º, o que é base de FGTS e os valores trabalhados. Tudo. Por quê? Porque para o FGTS não tem essa diferenciação. Tudo é base de cálculo. Exceto auxílio-doença a partir do momento em que a Previdência começa a pagar. Quando for acidente de trabalho, mesmo assim, continua tendo a incidência do FGTS. Então, para o acidente de trabalho, inclusive quando a empresa paga, é enviado como remuneração sem 13º.
Preciso informar a ocorrência de agentes nocivos de múltiplos vínculos e preciso informar o valor descontado do segurado. E na base de cálculo da Previdência Social, apenas o valor dos dias trabalhados. Então, essa parte aqui de como efetuar a informação para o CEFIP é bem semelhante ao que eu expliquei para vocês já em relação à licença maternidade. Tenho esse meu mensalista diurno que está afastado por auxílio-doença, então informo aqui o valor descontado do segurado, aqui apenas a parte trabalhada e aqui na aba cadastro a ocorrência de múltiplos vínculos correspondente. Dessa forma, o CEFIP vai conseguir efetuar o cálculo do INSS da forma como eles precisam. Se vocês perceberam, se vocês só geraram a GFIP com a nova versão do CEFIP, ele não está calculando nada de parte previdenciária. Então, está dando várias diferenças aí em várias situações. Então, por isso que essas são as alterações. Se alguém tiver só 1 ou 2 trabalhadores e já quiser efetuar essa alteração para mandar na versão nova do CEFIP de forma correta, esse que eu estou falando para vocês é que é o procedimento a ser efetuado. Depois, quando nós conseguirmos atualizar o sistema, isso já vai ser feito de forma automática. Então, esses passos aqui é quando vocês indicam que haverá o recebimento do benefício de auxílio-doença para as situações de afastamento por auxílio-doença ou acidente de trabalho. Agora, se vocês indicarem que não haverá o recebimento do benefício, aí vão ser lançadas as verbas que já existem hoje no sistema, cujo padrão é que sejam tributadas. Deixa eu voltar aqui em cima. São essas verbas aqui. Sempre vai ser lançada de forma separada a partir da versão que a gente conseguir implementar essa alteração. Mas aí, indicando que não há benefício, essas são as verbas que vão para o cálculo. Indicando que há benefício, aí sim, essas aqui vão ser as verbas que vão para o cálculo, com o texto destacado aqui, com benefício. Vamos ver alguns exemplos que são trazidos pelo manual na página 89. Aqui estamos na 91, 90, 89. Então, algumas das últimas alterações no manual do CEFIP, que foi divulgado agora recentemente, no dia 4, teve uma alteração, foi destacado em verde. Então, se vocês enxergarem alguma coisinha verdinha no manual, é porque eles quiseram destacar justamente porque tem a ver com essas alterações. Então, esse empregado aqui foi afastado por acidente de trabalho a partir de 6/11. Não foi indicado aqui a data fim e o salário dele é R$1.000, a remuneração dele. Então, do dia 1º até o dia 5, ele trabalhou. Como ele foi afastado no dia 6, conto 15 dias a partir do dia 6, que são os dias que são pagos pelo empregador. E a partir do dia 21, que é o 16º dia, então é que vai entrar a licença, o benefício pago pelo INSS. Como é que tem que ser informado na competência de novembro? Então, da forma como até já demonstrei para vocês, no campo remuneração sem 13º, o valor integral, os R$1.000. Na base de cálculo da Previdência, só o valor correspondente aos 5 dias trabalhados, do dia 1º até o dia 5. No dia 5, preciso enviar a movimentação com código O3. No dia 20, então, o retorno dessa movimentação com o código Z2. E no dia 20 também, então, os últimos dias, que são os dias pagos pela Previdência, com o código O1. Veja que, repetindo, não precisa mais mandar menos que 15 dias, mas quando eu mando um atestado pela Previdência, nós vamos fazer essa separação aqui para vocês, enviar os primeiros 15 dias com código O3 e depois com código O1, ou P3 e P1, se for auxílio-doença. Então, aqui, mais para vocês saberem como é o comportamento. Então, os demais campos devem ser informados de acordo com as instruções do manual. Aí, vocês podem estar se perguntando, tá, mas por que no campo base de cálculo da Previdência Social só informo 5 dias
se ele trabalhou mais 15, se tem mais 15 pagos pela empresa, perdão. Porque, como nessa situação há o pagamento do benefício a partir do dia 21, eu não preciso tributar os primeiros 15 dias. Por isso que o valor que vai no campo base de cálculo da Previdência é apenas os 166,67, ou seja, os primeiros 5 dias trabalhados pelo trabalhador. Temos mais um exemplo aqui para demonstrar, que está na página 104 do manual. Então, esse exemplo que falei agora há pouco, ele é de quando o trabalhador se afasta e já por mais de 15 dias e vai ter pagamento de benefício. Então, é dessa forma que deve ser efetuado os dados, enfim, as informações para o CEFIP. No nosso próximo exemplo, o empregado com remuneração de R$500 se afastou por motivo de doença em 5/11. Então, ele ficou do dia 5 e retornou no dia 15. Ficou 10 dias afastados. Mas depois ele voltou a se afastar por motivo da mesma doença no mês seguinte, no mês 12, do dia 12 até o dia 31. Então, vamos ver aqui como é a orientação da informação nessa situação específica. Na GFIP da competência novembro, eu devo informar o valor correspondente aos 10 dias no campo remuneração sem 13º, a remuneração mensal, tudo, incluindo o valor dos 10 dias de afastamentos. Todos os R$500 que é a remuneração dele. Na base de cálculo da Previdência Social, o valor correspondente apenas aos dias trabalhados. A movimentação, então, é a P3, tá? O afastamento inferior a 15 dias. E no dia 14, último dia da licença, o código Z5 para retornar. Ocorrência de múltiplos vínculos e informar o valor descontado do segurado. O restante, igual. Agora, na GFIP da competência dezembro, o que é necessário informar? Lembrem que ele já tinha retornado, ficou 10 dias em novembro, agora em dezembro ele se afastou do dia 12 até o dia 31, pela mesma doença. Então, no campo remuneração sem 13º, o valor correspondente aos 11 dias que ele trabalhou, lembram que ele se afastou no dia 12, então eu mando os 11 dias e mais os 5 dias de afastamento a cargo do empregador, que vai dar 266,67. No campo base de cálculo da Previdência Social, eu preciso mandar só o valor dos 11 dias. Por quê? Porque esses 5 dias aqui, como teve recebimento de benefício, ele é isento da parte previdenciária. Então, por isso que eu mando separado a base de cálculo da Previdência só dos 11 dias trabalhados. Aí a movimentação P3, até que ele foi encaminhado para a Previdência, e a partir do momento que ele recebe o benefício, APU. E aqui, ó, ocorrência igual, valor descontado do segurado, da mesma forma. Aí agora vem a pergunta, né? Como é que eu vou saber, lá no mês de novembro, tá? Do dia 5 ao dia 11, que ele teria um atestado no mês de dezembro que seria pago o benefício pela Previdência? Se alguém aí tiver bolinha de cristal, me avisa, porque aqui onde temos tecnologia, essa parte aí da bolinha de cristal ainda não chegou. Por isso que a nossa indicação é de que esse afastamento aqui seja... Na verdade, assim, não tem como. Você vai ter que informar tributando ele. Então, informa ele com a tributação dos primeiros 15 dias. Aí, lá no mês 12, quando você ficar sabendo que teve benefício, que foi a mesma causa, você vai ter que voltar lá no mês 11, abrir a folha, alterar a situação para a situação 06, porque antes, como era um atestado com menos de 15 dias, você lançou 05 como licença médica. Agora que você ficou sabendo que é a mesma doença, que ele recebeu o benefício, você vai ter que voltar lá e informar que é um auxílio-doença, para que o sistema saiba que as verbas que ele precisa lançar são aquelas que não têm a incidência previdenciária,
porém você já recolheu o INSS no dia 20 de dezembro, ok? Fazer o quê? Esse valor você pode pedir a restituição. Essa era a partezinha mais complexa e que vai gerar o trabalho. Por isso que, desde o primeiro momento que eu falei no parecer, no que o parecer decidiu, eu destaquei bem. Só tem isenção, não preciso tributar a parte patronal, RAT e outras entidades, se houver concessão do benefício. Então, é melhor você pegar e sempre lançar os atestados menores que 15 dias tributando, para que você não deixe de recolher o valor. É melhor você compensar do que pagar em atraso. Essa aqui é a mensagem. Tá, então, vamos por partes aqui, ó. Destacando, o parecer só isenta da parte patronal se houver concessão do benefício. Essa é a parte difícil, né? Então, sempre que for informado, lembra que a gente vai fazer um campo lá. Quando vocês informarem situação 6 e 8, nós vamos perguntar para vocês nos dizerem se há concessão do benefício ou se não há. Então, sempre que não houve a concessão do benefício para as situações 6 e 8, auxílio doença e acidente de trabalho, e passou do 15º dia e depois a Previdência concede, o que vocês vão precisar fazer? Por partes, eliminar a folha do trabalhador, informar, então, na situação que houve a concessão do benefício, recalcular a folha para que o sistema insira as verbas corretas, aquelas que vão estar por padrão sem a tributação da parte patronal da empresa, reenviar a GFIP para levar os valores como está indicado no manual, reenviar os eventos ao E-Social e aí compensar ou pedir a restituição dos valores recolhidos a maior. Se eu consigo ler pensamentos, ainda está assim, ó, é brincadeira, né? É isso que vocês estão pensando? Por aí, né? Agora, por outro lado, então, se eu quero correr o risco e eu já veio um atestado com mais de 15 dias e eu já mando que tem benefício, já indico lá que é com benefício, você vai correr o risco de depois a Previdência negar. Então, e aí, se não tem benefício, as verbas que eu lancei sem tributação deveriam ser tributadas. Então, vou ter que refazer a folha igual e ainda recolher em atraso. Por isso que a nossa indicação é você sempre informar os primeiros 15 dias, quando você não vai saber se vai receber benefício ou não, tributa. Escolhe por dizer que ele não recebeu benefício para que pelo menos esses primeiros 15 dias sejam tributados. Quando você lançar 06 e 08 e depois ele não recebeu o benefício pela Previdência, você vai precisar voltar e trocar a informação da situação, porque aí ele não vai ser um auxílio-doença ou um acidente de trabalho. Então, a indicação é, para os primeiros 15 dias, quando ele não recebeu benefício, você pode lançar situações 05 ou 07, que é a licença médica ou acidente de trabalho até 15 dias. E a partir do 16º dia, aí você vai precisar ver se quiser lançar como faltas ou ainda lançar como uma licença não remunerada, ou se você quiser de bom coração pagar o empregado no momento que ele está precisando, porque não vai receber o benefício, lançar como uma licença remunerada. Mas aí é do entendimento de cada um de como efetuar esse lançamento ou do que fazer com esta situação. No Facebook alguém escreveu assim. Acho que tira a máscara e fala mais perto, Beto. Será que acha que o serviço é pouco? É interessante, interessante esse comentário, porque todo mundo acha que a gente não tem serviço na parte da folha de pagamento, né? E o governo acha que nós somos milagrosos. Eles tinham essa posição do PGFN desde setembro. Eles publicaram isso no dia 28 de dezembro para nós, empresas de softwares, disponibilizarmos até o dia 7 para vocês, sendo que o dia 7 é o pagamento. Então,
realmente, a Jaqueline aí tem razão, né? O nosso serviço não é pouco mesmo, nem para vocês do DP e nem para nós aqui. Eu e a Giana estamos sem cabelo desde... não conseguimos nem passar o nosso Réveillon bem certinho aí, porque a gente estava preocupado com essa situação. E não somos só nós, tá? Então, como eu falei, nós estávamos em contato, em conversa com as outras empresas do grupo de trabalho das empresas de softwares contábeis, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, todos estão correndo agora para ajustar os sistemas, para adaptar, para que, pelo menos, depois, quando for fazer o fechamento da competência de janeiro, não precise mais ser feito nenhuma alteração manual. Vou dar sequência, depois a gente volta nesse detalhe ou com a resposta às perguntas que estão surgindo aí, tá? Tem bastante. Então, a próxima aqui, ó, um novo afastamento pela mesma causa dentro de 60 dias. Como era? Então, no sistema, sempre que você lançasse um segundo atestado pelo mesmo motivo, nós indicávamos que era necessário informar os códigos O2 ou P2. Então, trouxe um novo atestado, mesmo motivo do anterior, P2 ou O2. Opa, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, nessa situação, O2, ó, um novo afastamento temporário pelo mesmo acidente de trabalho, como a título de exemplo, tá? E aí era habilitado o campo para informar o número de dias do atestado anterior para o sistema controlar quando chegasse o 16º dia para então lançar as verbas corretas do benefício pela Previdência. A partir de 11 de 2020, então, qual que é a indicação? Só podem informar os códigos P2 ou O2 quando, no primeiro afastamento, já houve o pagamento do benefício. Então, eu só informo que é um novo afastamento pelo mesmo motivo, pela mesma causa, quando a Previdência já pagou o benefício para o trabalhador e não simplesmente num segundo atestado. Por isso que nós vamos, se for selecionado que é um novo atestado, o código O2 ou P2, nós vamos desabilitar o campo que era utilizado para informar o número de dias do outro atestado. Então, será considerado sempre que o O2 ou P2 é o reinício de um benefício que havia sido cessado dentro de um prazo de 60 dias. Resumo, então. O atestado até 15 dias não informa O3 e P3, situações 5 e 7, tá? Se eu tiver um novo atestado dentro de 60 dias, O2 ou P2, desde que houve recebimento de benefício pela Previdência, e para os afastamentos maiores que 15 dias, O1 ou P1, não tributa os primeiros 15 dias, mas apenas se houver o benefício pela Previdência. Se não houve o benefício, na verdade, nem deveria ter cadastrado esses códigos, né? Então, por isso que é necessário, nessa situação, voltar lá e refazer a folha conforme a decisão da Previdência, conforme o que foi cadastrado, para que fique correto, então. Próximos passos. De nós, o que fazemos aqui no escritório, aqui na empresa, com essas informações? Então, dia 7 está aí, precisa recolher o FGTS. Então, a orientação é a entrega do jeito que está a GFIP para que vocês possam fechar o FGTS e recolher certinho, pelo menos essa parte. E aí, depois, retificar, se for necessário. Digamos que sua empresa não tenha nenhum empregado em licença maternidade ou nenhum empregado com atestado ou com afastamento previdenciário por auxílio-doença ou acidente de trabalho, aí tá certo. Não preciso, o que eu informei já é a informação definitiva. Nós estamos preparando uma liberação de emergência para essa semana, tá? O que fica pronto a gente sobe. O que vai conter? O ajuste para que as informações de licença maternidade já vão nesse formato que eu expliquei para vocês. E o não envio dos atestados menores que 15 dias. Então, quando vocês lançarem situação 5 e 7, ele já não vai mandar. E nossa intenção é que, até o dia 19, um dia antes do recolhimento, pelo menos, né, a gente possa liberar todos os ajustes no sistema para que vocês possam ajustar a folha de dezembro, ao menos. Para que até o dia 20, que é o dia do recolhimento,
o CEFIP possa fechar com o que está calculado no sistema. Ainda, tá? Lembra que eu falei para vocês que foi enviado um ofício contendo toda a descrição, o que não está correto no manual, e os anseios das empresas de software. Como foi encaminhado no dia 30 de dezembro, mas aí acredito que deve ter chegado lá no secretário da Receita Federal, aí nos primeiros dias de janeiro, se tinha alguém lá. Então, se ele for ler o ofício, se compadecer das empresas, pode ser que ainda haja alterações. Mas nós não podemos ficar esperando, então por isso que nós já estamos preparando o sistema para abranger as alterações conforme o manual. Por que conforme o manual? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós publicamos algumas questões sobre esses assuntos no nosso blog Últimos Dias. E ontem foi publicado uma onde a Receita Federal publicou, no dia 24 de dezembro, uma instrução normativa que dispensa a edição de novos atos normativos para atualizar o CEFIP, assim como eventuais novas regras de preenchimento na GFIP. Ou seja, a partir de agora, as novidades vão ser descritas exclusivamente no manual. Então, quando tiver nova versão do manual da GFIP e CEFIP, a gente vai ter que ir correndo lá, comparar com o anterior, verificar o que mudou e fazer a alteração, porque agora o que vale é o que está publicado no manual. Dispensa a publicação de outras normas para esse fim. Vou terminar os assuntinhos que eu tenho aqui ainda, e aí a gente já pode verificar quais são as dúvidas atrozes e espero que possamos ajudá-los a resolver, sanar. DIRF, enviamos um comunicado no sistema, então já saiu o programa gerador e validador da DIRF, o nosso sistema já está atualizado para gerar, porém, teve um detalhe que, quando você abre o sistema da DIRF, ele mostra aí as novidades, o que teve de alteração, e aí ele trouxe lá que eles querem que ajuda compensatória que foi paga em virtude da medida provisória 936, ali, das reduções e das suspensões, seja informada no quadro Outros, tá? Informações complementares como outros, seja destacado lá quanto foi pago pela empresa a título de ajuda compensatória. Porque é um valor que é isento, que não incide o imposto de renda, mas eles querem que se destaque a título de informação. Isso não tinha na instrução normativa, nem da DIRF e nem do comprovante. Porém, ali eles estão pedindo para fazer esse destaque. Então, a gente está também ajustando essa situação para liberar o quanto antes uma versão que possibilite fazer essa informação da ajuda compensatória. Da RAIS, nós não temos nenhuma novidade ainda, então geralmente a RAIS sai alguns dias depois, assim que a gente tiver novidades, a gente informa vocês. Já saiu o novo salário mínimo, informamos lá também pelo JB Comunica, R$ 1.100, né? Uau! Mas, porém, ainda não temos a atualização das faixas do salário de contribuição da tabela do INSS. Então, assim que for divulgado, a gente indica para vocês, também envia as informações. Aproveitem, mas assim, ó, vão lá no nosso blog, assinem ele, a gente está colocando umas matérias bem legais. Aqui, ó, salário mínimo. Aqui, ó, sobre o estado de calamidade pública. Ah lá, o governo disse que não vai prorrogar. Quais são os impactos disso? Tem a notícia aqui. A questão das incidências dos primeiros 15 dias que antecedem o benefício. Também já tem alguma notícia aqui. Então, acompanhem aí para vocês ficarem bem atualizados e poderem saber o que a gente está preparando também para vocês. Aqui é mais notícia, mas em cima disso é o que a gente está acompanhando, está estudando e preparando as novidades no sistema para vocês. Acessem também o nosso wiki, tá? Quando a gente enviou a comunicação há alguns dias pelo sistema, nós colocamos o link já dizendo aqui, ó, não fecha o e-social, não está tributando a maternidade, o que eu faço? Então, aqui já tem, ó, passo a passo, ó,
Caso já tenha fechado a folha de novembro, o que fazer com a folha de 13º? Ah, aqui, ó, recolhimento pelo CEFIP, cuidados que devem ser tomados. Então, aqui, como fazer manualmente as alterações do CEFIP. Está tudo aqui no nosso wiki indicando. Nós não temos a indicação ainda em relação à licença médica e ao acidente de trabalho, a essa situação, porque assim, ó, surgiu e está sendo um atropelo agora, eu mal consegui escrever essas linhas aqui para vocês irem acompanhando. Então, eu não vou disponibilizar esse material aqui para vocês, tá? Mas assim, a gente está preparando as alterações do sistema e em breve a gente vai liberar as atualizações, vai já atualizar o wiki com cada uma das orientações e, se possível, gravar um videozinho separado de cada situação para ficar mais claro para vocês o que fazer. Certo? Por enquanto, nós também ainda não conseguimos parar e fazer isso. A gente conseguiu estudar aí o que alterou, o que está mudando e veio aqui conversar com vocês sobre isso para que vocês tenham essa informação. Ok, a Elizabeth colocou aqui que assim que terminar esse evento, a gente vai pegar o vídeo e também vai disponibilizar no canal da JB no YouTube. Ah, assinem o canal da JB no YouTube e cliquem no sininho. Certo, então agora o que tínhamos de material aqui, eu já passei para vocês. Vamos voltar às perguntas. Deixa eu voltar aqui no evento. A Elizabeth vai me auxiliar, eu creio que ela já deve ter respondido várias perguntas aí, várias dúvidas de vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou recolocar elas, tá? Então, as mais pertinentes ela vai colocar aqui. Isso. Vamos dar prioridade para o que for sobre esses assuntos, tá? Então, agora estamos com 11h20. O que eram informações sobre o vídeo, se nós iríamos disponibilizar ou não, isso eu já respondi, já excluí, né? O que eu vou passar aqui são informações que eu acho importantes passar para todos, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui aonde que eu pego. Aqui. Essa é da Suênia Duarte. Tá, então, Suênia pergunta. Você fala em recalcular as folhas para obter esta recuperação de valores? Infelizmente, sim. Se você lançou dizendo que você não tem como saber na hora do cálculo para ver se haverá a incidência ou se não haverá, porque depende da concessão do benefício por parte da Previdência. Então, você, como precavida, você vai informar que não tem a concessão e vai recolher os valores. A partir do momento que houve a concessão, aí você percebe, não, eu poderia ter um custo a menos com isso. Vai mudar o código de afastamento, vai mudar as verbas que são inseridas no cálculo, então não há outra forma a não ser você eliminar os cálculos, alterar a situação, voltar a calcular, informar de novo para o CEFIP, informar de novo para o E-Social e aí começar a efetuar os processos de recuperação ou compensação desses valores. É isso aí mesmo, Suênia, é a dura realidade. Continuação da pergunta. A continuação da pergunta. É uma letra um pouquinho pequenininha aberta aqui. Infelizmente. Tá, então, tive funcionários que estiveram de licença maternidade em 2018 e 2019. Então, foi calculado da maneira anterior a essa mudança. Não tinha nem como saber que haveria essa isenção. E foi falado em recuperar o que foi pago com incidência de patronal. Para fazer essa recuperação, será necessário refazer as folhas? Sim. Será necessário ir até lá o pacote 5208, que eu mostrei para vocês, da configuração do sistema, alterar aquela data do parâmetro de início, e aí voltar e refazer as folhas aonde teve licença maternidade, para que aí sim seja calculado o valor correto e você possa apurar quanto é o valor que você tem para efetuar de compensação ou de recuperação. Como eu informei, quanto antes você fizer isso, melhor, porque como você só pode se recuperar de 5 anos para trás,
Se você começar agora, você já perdeu 2 meses, né? Só um detalhe. Se você, naquela época, era obrigada a GFIP, você vai fazer a compensação da parte previdenciária patronal nas compensações da GFIP. Porém, a parte de terceiros não é possível compensar via GFIP, você vai ter que fazer uma PERDCOMP e pedir a restituição para a Previdência, ok? Se você já está obrigada, a partir do momento de uma dessas competências, você já está obrigada a DCTF Web, a compensação vai ter que ser total por PERDCOMP. Então, eu não posso ir lá na DCTF Web fazer a compensação manual daquele valor pago a maior. Próximas perguntas. A Daniela Mainardi. Se o atestado for informado no sistema apenas para registro, essa informação não irá automaticamente para a CFIP? Então, Daniela, a partir do momento que nós atualizarmos a próxima versão do sistema, nós não vamos mais mandar as situações os atestados que vocês informarem no sistema com os códigos 5, licença médica, e 7, licença acidente de trabalho. Nós vamos fazer isso, tá? Não vamos mais mandar para o CFIP. Por quê? Mandando para o CFIP, eles não calculam nada de previdência, nada. Tá? Então, se nós não vamos mandar essas informações. Isso aí. Mais perguntas? Para quem usa DCTF Web, não vai interferir em nada? A CFIP, na verdade, só para a FGTS mesmo? Então, para as empresas que são do grupo 1 e empresas que são do grupo 2, que já estão obrigadas a DCTF Web, porque eu tenho empresas do grupo 2 que não estão obrigadas a DCTF Web, aquelas com faturamento lá menor que 4 milhões e 800. Então, assim, se eu sou uma empresa do grupo 1 ou uma empresa do grupo 2 e já estou obrigada a DCTF Web, as informações de INSS da GFIP, elas não são mais usadas. A GFIP, ela é meramente declaratória e informativa do FGTS. Então, o que eu preciso conferir é se os valores de INSS fecham com o E-Social e a DCTF Web. Então, eu ignoro a parte previdenciária da GFIP e faço fechar com a DCTF Web. Ah, mas o valor que está no INSS na minha GFIP está diferente. Esquece, não se preocupa com a parte do INSS. O declaratório para empresas do grupo 1 e do grupo 2, que já estão obrigadas a DCTF Web, é E-Social e DCTF Web. É com isso que vocês precisam se preocupar. O Marcos pergunta, então, essas regras novas da GFIP e CFIP se aplica também àqueles empregadores que estão no grupo 1 e 2 do E-Social? Então, uma parte a Beth acabou de responder agora. Se você tem empresas do grupo 1 e grupo 2 que já estão obrigadas a DCTF Web, você só precisa fazer a GFIP e CFIP para fechar com o FGTS. Então, as empresas do grupo 2 que ainda não efetuam o recolhimento pela DCTF Web estão integralmente obrigadas a fazer dessa forma como eu expliquei para vocês. O que não significa que essas empresas do grupo 1 e 2 que têm esses afastamentos, que estão enviando os eventos para o E-Social, não vão precisar refazer. Por quê? Porque naquele exemplo em que houve o atestado no mês 11 e apenas no mês 12 é que ele soube que teve que direcionar para o recebimento do benefício, também, dependendo da situação que você informou no sistema, se é com ou sem o recebimento do benefício, se você tributou ou não tributou,
precisa voltar lá no mês 11 e refazer a situação, caso você queira se compensar, se primeiro você tinha recolhido com tributação e depois você viu que não tinha. Então, vai precisar refazer o evento também do mês 11, mandar com as outras verbas que, por padrão, não tem tributação, tá? As novas verbas que nós vamos criar, para aí você poder se compensar dessa informação. Esse método de você informar para depois saber se seria tributado ou não, vai obrigar você a refazer tanto na GFIP quanto no E-Social. E sempre lembrando, tá, gente? Se for compensação pela GFIP, então, assim, lá no mês 11 eu tinha um atestado, e aí eu vou retificar aquela GFIP do mês 11, eu paguei integralmente. Eu vou retificar aquela GFIP. Se eu tenho o declaratório de INSS pela GFIP, compensação de INSS pela GFIP. Compensação de terceiros só por Perdicomp. Eu era lá no mês 11, eu calculei e compensei o valor, mas eu era DCTF Web. Retifica o cálculo, retifica o E-Social, abre a folha, fecha a folha e faz Perdicomp, e aí vai fechar a DCTF Web. Alguém falou feliz ano novo para você? O Marco aqui perguntou, então, como vai funcionar quando o funcionário tem um atestado de 10 dias no mês e a folha já foi fechada, e depois tem outro atestado de mais 30 dias com o mesmo CID, onde os atestados se somam? O sistema vai entender como auxílio-doença? Porque os códigos mudam e já foram pagos os primeiros 10 dias. Então, Marco, eis o dilema. Você não sabia que ele ia trazer um novo atestado no mês seguinte. Então, aquele primeiro atestado lá, você lançou ele como tributado, com o código 5 ou o código 7. Pagou, recolheu, tudo certinho. Você só descobriu que ele iria receber o benefício previdenciário pelo mesmo motivo no mês seguinte. Então, se você deseja, tá, se recuperar daqueles valores patronais que você pagou e depois descobriu que não seriam devidos, sim, você precisa voltar lá, porque aí as verbas que vão ser lançadas no sistema vão ser outras, com outras configurações, sem a tributação. E você só conseguirá se recuperar ou compensar desses valores se você reapresentar, informando, então, a base de cálculo previdenciária, informando o diferenciado, conforme eu expliquei para vocês, mandando as verbas sem tributação para o E-Social, conforme for o caso. Nessa versão que nós vamos liberar agora, esta semana, nós vamos tratar somente de não mandar o O3 e o P3 para não gerar mais diferença. O tratamento da não tributação, nós estamos fazendo uma força-tarefa. A gente chamou, inclusive, o pessoal que está de férias de volta para tentar liberar isso para vocês até o dia 19 de janeiro, para quando vocês precisam entregar a GFIP, então, sem tributação, ou a DCTF sem a tributação dessa parcela, tá? Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo uma força-tarefa aí para, em 3 dias úteis, tentar liberar uma versão para que não gere mais diferença se você está recolhendo a parte previdenciária. Nós vamos por uma segunda etapa ainda, então, que é tratar essas verbas, porque nós vamos ter que separar os 15 dias, nós vamos ter que criar uma verba de 15 dias, que é de licença, e uma verba de 15 dias, que é auxílio, ou doença, ou acidente de trabalho. E aí, essas duas, que são os 15 dias que antecedem uma licença, um acidente, a gente já vai mandar elas configurada como não tributar a parte patronal, somente a parte do empregado. Então, a única situação onde, nesse teu exemplo aqui, você não precisaria mexer no mês de novembro, daquele atestado de 10 dias, é se você realmente não quiser se recuperar daquele valor. Senão, será necessário. Josiane, então, para as empresas optantes do Simples Nacional, não paga CPP, não paga RAT e não paga terceiros. Temos que fazer as alterações manuais no CFIP também? A minha interpretação, a resposta que eu dei é não, né? Então, se da forma como está agora,
com o sistema do jeito que ele está agora e com a nova versão do CEFIP, não vai fechar, porque ele não vai calcular nem a parte retida do trabalhador nessa situação aqui. Tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa força-tarefa para mandar para vocês uma versão para não enviar esses afastamentos menores que 15 dias que não têm recebimento de benefício. Tá certo. É que o O3 e o P3 não está calculando nada com base na remuneração, nós temos que mandar o valor descontado do empregado. Isso aí. Então, não vai fechar o valor, a não ser que você envie com a versão antiga da CEFIP. Aí vai fechar. Próximo, então. Viviane, já enviei as GFIPs de 13º. Precisarei reenviar? Viviane, pelos testes que eu fiz, você só vai precisar reenviar se houve licença maternidade durante o ano, tá? E que no cálculo de 13º que você fez no sistema não foi tributado. Aí vai ser necessário reenviar, porque lá no campo da base de cálculo do 13º, referente à competência do movimento, é necessário excluir as verbas da licença maternidade. E isso a gente está adaptando para mandar nessa versão de emergência que a gente está preparando para vocês. Isso aí. Tá, deixa eu pegar mais uma aqui. Essa aqui, desculpa, esse aqui eu já respondi. O pessoal aqui está perguntando, não tinha inscrição, então vai ficar na nossa fanpage do Face e no YouTube. No YouTube. O Joaquim. Caso o empregado já estava em auxílio-doença antes do mês 11, muda alguma coisa na CEFIP? Então, como as alterações são a partir de 11 de 2020, se você quiser, você só vai precisar refazer o mês 11 caso uma parte dos 15 dias recaiu dentro do mês 11. Se ele já estava afastado, recebendo benefício no dia 1º de novembro, não é necessário aí mudar nada, porque aí, se for auxílio-doença, não é base de cálculo nem previdenciária e nem de FGTS. E se for acidente de trabalho, é só base de cálculo da FGTS. Como o benefício já vinha sendo pago pela Previdência, nesse caso não há nenhuma informação diferente para fazer. Certo, Joaquim? Aqui tem a mesma pergunta repetida, então a resposta é a mesma que já foi dada. Isso. Ou entrego pela GFIP velha ou aguardo a alteração. Isso, a pergunta da Roseli no mesmo sentido da pergunta da Josiane ali das empresas do Simples. Se utilizar a versão nova do CEFIP, não vai calcular nem a parte retida dos trabalhadores, que é devida nessa situação. A Letícia. Tem algum problema ter enviado essas competências sem atualizar a CEFIP para a nova versão? Se não temos casos de licença maternidade e afastamentos? Não, Letícia. Nessa situação, se você não teve, você é a tranquila da história. Não vai precisar fazer nada. Aguardando mais perguntas. A Ednete. Então, posso usar a nova versão para transmitir o mês 12, mesmo sem os ajustes necessários? Ednete, tem algumas situações que vão haver validações na nova versão que pode ser que vai impedir a entrega sem você fazer as alterações que eu comentei. Por exemplo, digamos que você tenha um empregado que você cadastrou a situação de auxílio-doença ou de acidente de trabalho, já que tenha dias pagos pela empresa e benefício pelo INSS. Nessa situação, é obrigatório enviar a base de cálculo da Previdência Social e o valor descontado do segurado e marcar a ocorrência de múltiplos vínculos. Perdão. Se você quiser enviar tudo certo já na nova, para os empregados que tiverem nessas situações, você precisa fazer esses ajustes manual. Senão, ele não vai fechar o valor do INSS final calculado ou mesmo não vai deixar você efetuar o fechamento do mês no programa do CEFIP. A Kelly, há algum problema de enviar a GFIP na versão antiga? No manual, deixa eu ver.
Vou lá no início. Consta aqui no início o seguinte, vou mostrar para vocês. Ó, o instalador da Cefip versão 8.4, não estou compartilhando, estou lendo aqui, tá bom. Ó, a versão 8.4 de 24/12, então, essa última que foi atualizada, deverá ser utilizada para preenchimento da GFIP a partir da competência dezembro de 2020. Então, a partir de dezembro de 2020, o que está dito no manual é que é obrigatório utilizar esta versão nova. Sim, eu vi que não estava, mas aí acabei só lendo da forma a informação que estava lá. Então, se você, penso assim, ó, se você enviou e não teve nenhuma dessas situações, acredito que você não vai precisar retificar só para enviar na nova versão. Mas, se você tem alguma dessas situações que você precisa reaver valores ou a informação não ficou de acordo, aí sim, entrega para fechar o FGTS, depois que a gente enviar a versão do sistema com os ajustes, aí você retifica. Deixa eu ver mais alguma aqui. Essa é interessante. A Rosane perguntou, então, Complexa, mas interessante. A partir de agora, quando tiver um atestado de 15 dias, posso lançar com a verba 24 ou não devo mais separar? Então, Rosane, para facilitar para vocês, a partir da nova versão que a gente vai disponibilizar até o dia 19, nós vamos separar sempre, tá? Então, deixa eu voltar a compartilhar aqui o sistema com vocês. Aqui no pacote 5051, eu tenho aqui como um exemplo a verba 24. Tá? Por padrão no sistema, quando a gente manda ela cadastrada, ela está aqui, ó, para somar na base de incidência do INSS e do FGTS. O que é a verba 24? Ah, sim, a verba 24, estávamos falando aqui, ó. São horas diurnas, licença médica até 15 dias. Tá? Então, no formato que vocês têm o sistema hoje, versão 565.012, para vocês terem essa verba na folha, é necessário que vocês digitem o número de horas nos meses em que o empregado tenha um atestado. A partir da versão do dia 19, nós vamos calcular sempre separado. O que vai mudar, então? Vai mudar que, se vocês me disserem que ele vai ter benefício, cadastrar a situação 6 ou 8, dizendo que ele vai ter benefício, não vai ser essa verba que vai ser lançada. Vai ser uma outra que a gente vai cadastrar, indicando aqui que tem benefício, e aqui nas incidências aí, tá, não vai estar sim para o INSS. Então, essa vai ser a diferença. A próxima eu vou responder, tá? Porque ela é meia um pouco mais em nível de Pessoal, tenho várias perguntas aqui em relação ao material, tá? Nós vamos disponibilizar no Face, aliás, desculpa, no Face está live, e esse PDF da Giane, apesar dela não ter me autorizado, eu vou colocar ele lá no YouTube, junto com o vídeo, porque daí vocês vão conseguir acompanhar o vídeo com o PDF, tá? Não se preocupem que ela disse que não ia, mas eu vou colocar lá, mesmo que ela não autorize. Que é muito básico. Bom, até a gente disponibilizar as explicações bem certinhas no Wiki, usem esse, mas aí depois utilizem o outro que vai estar completo. É que tem bastante que não são clientes, então esse PDF vai ficar lá para vocês e a hora que a gente reescrever, a gente substitui ele, ok? Tem uma pergunta aqui, ó. Já estava recebendo auxílio-doença antes de novembro de 2020. Terá que informar algum outro código nessas situações? Eu não queria entrar na seara da explicação da diferença entre o salário maternidade e os 15 dias. Ambos não têm tributação sobre a parte patronal, SAT, RAT e etc., tá? Só que o salário maternidade foi através de uma declaração de inconstitucionalidade
e uma modulação. O que é modulação? Uma não modulação. Quando eu não tenho modulação numa sentença, isso quer dizer que ela vale para toda, ela vale desde a sua origem. Então, como a parte do salário de maternidade é antiga, eu não posso aplicar ela lá no ano de 2000. Então, eu posso recuperar os últimos 5 anos, ok? Então, a diferença entre o salário maternidade e o auxílio-doença é que o auxílio-doença não foi uma declaração de inconstitucionalidade. Ela foi um parecer da Procuradoria-Geral em relação a não fazer mais recursos em processos, porque há uma decisão repetitiva do STJ, no sentido de que os 15 dias que antecedem o auxílio-doença, ou não, não é bem isso, mas eu não vou entrar em discussão, é isso que eles trataram, é um posicionamento da Procuradoria-Geral que não vai mais entrar com recurso. Então, a partir de novembro, eles estão dizendo assim, ó, eu não vou mais cobrar porque as pessoas vão entrar com processo e eu não vou recorrer, nós vamos perder. Então, isso só gera custo para o Estado. Por isso que ela não é retroativa. Se eu quero os auxílios doenças retroativos, eu tenho que entrar com pelo menos um recurso administrativo, para que nesse recurso administrativo eu tenha a sentença, eu recalcule, já nesse processo administrativo, você já pode entrar com os valores e já pode pedir a restituição, tá? Então, esta é a diferença. Não quero entrar muito em méritos do que é legal, mas, assim, salário maternidade, por não haver modulação da inconstitucionalidade, retroage 5 anos. Auxílio-doença, por ser um parecer da Procuradoria, em função de processos, sentenças repetitivas, eles aplicaram só a partir de novembro de 2020 na GFIP. Então, para trás, não vai ter efeito nenhum na GFIP, não vai mudar nada na GFIP, tá? Se vocês querem recuperar esses dinheiros do auxílio-doença desses períodos anteriores, vocês vão ter que montar o processo administrativo, demonstrando todos os valores e pedindo a restituição. Ok? Mas aí, Roselene, em relação ao código de movimentação do FGTS que você já cadastrou lá no cadastro de situações e afastamentos, esse você não precisa mexer, já está certo assim. A Zeni, as CFIPs 12 de 2020 que foram transmitidas usando a versão antiga do programa devem ser reenviadas? Então, Zeni, caso você tenha situações aonde você teve o benefício concedido ao empregado e os primeiros 15 dias recaíram dentro do mês 12, você deve ter calculado já tributando os valores. Então, como a partir desse parecer eles isentaram essa tributação, caso você queira reaver os valores, você vai precisar reenviar. Aqui uma no mesmo sentido. Às 11h49, responderemos mais algumas perguntas, tá, pessoal? Depois a gente vai se concentrar em terminar a versão para mandar para vocês conseguirem fazer e escrever as orientações completinhas para vocês terem aí o mais breve possível para poder ajustar essas situações. A Débora, no dia 21/12/2020, tivemos um acidente de trabalho no qual o médico deu um atestado de 10 dias. E hoje, dia 6/1, recebi mais um de 2 meses. Como devo proceder em relação ao JB e à CFIP? Certo, então, esta é a situação que nós estamos ajustando para mandar para vocês na versão do dia 19. Se você quiser reaver os valores da tributação desses primeiros 10 dias que recaíram dentro do mês de dezembro, você vai precisar atualizar o sistema com a versão que nós ainda vamos liberar, e aí voltar lá e recalcular, fazer o ajuste na situação, dizendo que tem benefício, recalcular a folha de dezembro para que sejam lançadas outras verbas,
reenviar a GFIP, reenviar o e-social, pedir, então, a compensação e a restituição. E esse é o procedimento nessa situação. Só complementando a pergunta do Marco aqui, ele pediu, tem que abrir as folhas ou somente nos meses que houve licença? Aí eu perguntei se é no e-social. Ele perguntou no e-social e no JB. Pode responder tu, que foi mais prática do processo do que ele. Marco, então digamos que, como conheço, você é um cara organizado e vai querer fazer tudo certinho e vai querer pedir, então, vai querer se compensar ou restituir os valores que foram pagos indevidamente. Nesta situação, sim, será necessário reabrir, mas a partir de 11 de 2020. Veja bem que no manual está dizendo que, em relação a auxílio, doença ou acidente de trabalho, você, a partir de 11 de 2020, pode adotar esta prática. Então, tendo a partir de 11 de 2020, dias pagos pela empresa, onde depois houve concessão do benefício, você pode recalcular, inserir as verbas que não têm a tributação e aí verificar quanto foi pago a mais para fazer a compensação ou pedir a restituição desses valores. Em relação à licença maternidade, o único detalhe é, se você entregou, informando como compensação, agora nós temos a informação deles de que deve ser informado a base de cálculo da Previdência de forma separada, ou a ocorrência de múltiplos vínculos e o valor descontado do segurado. Então, mesmo que o valor final seja o mesmo, se você quiser deixar da forma como está dito no manual, então vai precisar sim reenviar as GFIPs referentes às licenças maternidades, referente ao mês 11 ou 12, desde que a gente ficou sabendo, então, dessas alterações, mas com a versão atualizada do sistema da Folha também, da forma como está agora, versão 5.65.0.12, a mais atual. Se vocês quiserem apresentar já certo, vão precisar fazer de forma manual no programa do CEFIP. Deixa eu ver aqui. Depois do Marco, a pergunta da Adriane. Mas pro e-social não mudou? Continua enviando os afastamentos, mesmo que sejam menores de 15 dias? Adriane, pro e-social, desde o início, a concepção foi de que não seria necessário enviar os afastamentos menores que 15 dias se não houvesse benefício pago pela Previdência. Por que nós optamos por enviar sempre, mesmo que seja um atestado de 1 dia? Justamente para você não precisar voltar lá e refazer. Por quê? Porque eles disseram assim, ó, se for concedido o benefício, você precisa enviar todos os atestados, mesmo os de 1 dia. Só que isso já está no manual desde o início do e-social, mas não havia anteriormente a definição de que essas verbas não tinham tributação. Então, era só um jeito de você operacionalizar, por isso que a gente optou em mandar sempre. Agora, a partir de 11 de 2020, vai mudar a verba que é inserida nessa situação, dependendo se há benefício ou não. Então, nesta situação, se tiver benefício e você quiser se reaver desses valores, aí sim você precisa reenviar o e-social, recalculando a folha com a versão que nós vamos atualizar no dia 19. Se não quiser reaver, aí pode deixar da forma como está. Deixa eu ver, agora é a da Daniela, né? Tá, vamos fazer mais uma e aí acabou. Tá, mais 2 perguntas que vão entrar aqui, tá, pessoal? Depois a gente vai encerrando por aqui, certo? A Daniela, se eu fiz um lançamento, então, de atestado de 10 dias, devo excluir, já que não saiu a atualização? Não, Daniela, da forma como está agora no sistema, se o atestado é de 10 dias, a única coisa que o sistema vai fazer é que ele não vai separar a verba, aquela verba 24 lá que eu mostrei para vocês, ele não vai lançar separado. Ele vai lançar junto como horas diurnas normais. Como o atestado não foi para a Previdência e é menor que 15 dias, a obrigação é da empresa de recolher a parte patronal. Então, mesmo que a gente vá lançar separado, a tributação não muda nada. Então, nessa situação, você não precisaria excluir nada. Mantém da forma como está. Tá, mas ele agora não vai ir com o O3? E daí, com a nova versão, ele não vai calcular? A diferença está em relação ao envio para o e-social.
Da forma como está agora, nós estamos enviando sempre esses atestados, perdão, para o E-Social não, para o CEFIP. Estamos enviando sempre para o CEFIP. O que vai mudar é que depois a gente não vai mais enviar. Mas o lançamento, o cadastro do atestado, você não precisa mudar. Pode continuar fazendo ele. Agora, se por uma política interna da empresa, como não precisa enviar para o CEFIP, você não quiser informar, aí é uma decisão tua. Se depois ele trouxer um novo atestado que tiver benefício e for essa mesma causa, você vai precisar voltar e aí sim digitar esse atestado, calcular a folha. Tá? Então, aí é uma questão da política da empresa definir como quer fazer nessa situação. Acho que... Última pergunta, então, da Viviane. Tem uma empresa do Simples com licença maternidade? Sim, fazendo a compensação, né? Fiz agora e gerou certinho na versão anterior. Terá que ser reenviado? Não há valores de INSS a pagar? Então, o que você precisa conferir nessa situação, Viviane, é se, quando você enviou o CEFIP, se o CEFIP calculou o valor descontado da segurada para essa licença maternidade. Porque como é do Simples, não tem parte patronal, não tem RAT, não tem outras entidades, o único valor que ele precisa calcular é o valor descontado do segurado. Se ele calculou o valor descontado do segurado, está correto assim, não precisa fazer nada. Agora, se ele não calculou, aí sim. Nessa situação aqui, se eu bem me lembro do meu teste, o problema maior vai ser no mês de início e no mês de retorno, que é quando há dias trabalhados além da licença maternidade. Se esteve só em licença maternidade o mês inteiro, acredito que vai estar ok, mas confere lá na RE se o CEFIP está demonstrando o valor retido ou descontado da trabalhadora. Se sim, está certo. Agora, tem mais um detalhe. Você falou que a compensação, então, deve ser uma empregada que teve o bebê por vias normais. Mas se fosse adoção, na adoção já é a Previdência que paga o benefício. Então, na adoção não tem retenção de valores do INSS por parte do trabalhador. Quer dizer, tem, mas quem faz é a própria Previdência. Não vai ter no sistema de folha de pagamento. Tá? Dá uma olhadinha lá, Viviane, se essa informação está correta. Se sim, beleza, você não precisa reenviar. Pessoas, como a pergunta da Viviane foi a última que nós respondemos, já estamos aí no meio-dia, no final do nosso vídeo. Queremos agradecer a presença de todos que estiveram aqui, engrandecendo o nosso debate, a nossa discussão, com as perguntas muito pertinentes. Vamos disponibilizar o vídeo no nosso canal do YouTube, também vai ficar disponível no Face. Gravamos também ele aqui pela nossa ferramenta de treinamento. Caso alguma coisa acontecer, a gente tem, inclusive, um backup aqui. Em breve, nós estaremos liberando a versão do sistema com alguns ajustes e vamos comunicando vocês. Se inscrevam no blog, acompanhem os nossos envios de comunicados lá por dentro do sistema, por aquele envelopinho, o envelopinho piscando lá, tem que ler, tá bom? Lê lá, acompanha o que a gente vai descrevendo e vai colocando as informações no wiki para deixar vocês bem atualizados e para vocês fazerem todos os procedimentos com a segurança de estarem fazendo a coisa certa. Muito obrigada, um abraço, bom trabalho.